Diplomata, deputado, escritor, jornalista e imortal da Academia Brasileira de Letras. Sua história familiar caminha junto com momentos cruciais da história do país. A nossa entrevista hoje é com Afonso Arinos de Melo Franco. Tudo bom? Tudo bom. O senhor acabou de escrever um livro, Tramonto. Tramonto. O que quer dizer Tramonto? Tramonto quer dizer poente, pôr do sol em italiano. Na minha altura da vida e na minha idade, é um título adequado, né? Se fosse quando eu me elegi pela primeira vez, seria Aurora. E o que o livro trata? O livro trata, eu vou te dizer sinceramente, eu não procuro fazer nenhuma dissertação, nenhum debate. Eu procuro tratar do que me tocou durante a vida, e só isso. Se me tocou, eu trato. Se não tocou, eu não trato. O senhor é filho do autor da Lei contra a Discriminação. Como o senhor vê hoje a inserção do negro na sociedade e a Lei das Cotas? Olha, eu acho que a inserção do negro na sociedade, para ela, a Lei das Cotas é uma coisa fundamental. Porque houve cotas ao contrário. Quer dizer, os negros passaram 500 anos até chegar ali, não é? De modo que é natural que eles tenham uma vantagem devido a tanta desvantagem que eles tiveram por toda a vida. Agora, o senhor também foi deputado. Como o senhor vê a política hoje e essa divisão entre o legislativo e o judiciário, essa briga que às vezes tem entre um poder e outro? Eu me elegi aos 29 anos, deputado estadual. Você já ouviu falar no estado da Guanabara? Eu era deputado constituinte pelo estado da Guanabara. Eu, como diplomata, eu estava no exterior, recebi um telegrama me convidando, me dando 15 dias para decidir se eu queria ser deputado estadual constituinte, era a Constituição da Guanabara que nós estávamos fazendo, para voltar ao Brasil a fim de fazer essa campanha, né? Eu resolvi vir, voltei e me elegi. Fui, acho que, o quarto deputado mais votado na Assembleia Legislativa. Agora, posso te dizer uma coisa. Duas coisas. Depois que você é deputado na Assembleia Constituinte, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, você tem muito pouca coisa para aprender na política, porque a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro te ensina quase tudo. E o senhor também foi diplomata, como o senhor mesmo colocou. Fui. Como foi essa experiência como diplomata? Você viveu em mais de 11 países, não é isso? 11 postos diplomáticos, sendo que 2 repetidos. 2 vezes eu me vi na Itália e 2 vezes na Holanda, de modo que foram 11 postos diplomáticos em 9 países. Nos Estados Unidos, especialmente, o senhor viveu um momento crucial do país, né? Foi fundamental, porque foi o período do Watergate. Vivi. O Nixon e eu saímos juntos, praticamente, com dias de diferença, só que de forma diferente, né? E, além disso, foi a época da maior importância para a política externa americana, porque foi a época em que eles tiveram que reconhecer. Era ridículo naquele período para os Estados Unidos e, portanto, para o mundo, porque eles tinham direito de veto no Conselho de Segurança. A China era Taiwan. Quer dizer, durante décadas, Taiwan ficou representando a China e a China de fora. Politicamente, juridicamente, a China não existia. Existia Taiwan, aquela ilhazinha. É como se você tivesse um problema desse no Brasil e algum governante, fugisse, saísse do continente e fosse morar na ilha de Marajó. Aí você, durante décadas, ficava dizendo que o Brasil era a ilha de Marajó. Foi mais ou menos o que aconteceu. Isso foi a segunda coisa. O Watergate foi a outra, e houve uma coisa importante também, que foi o fim da Guerra do Vietnã, naquele período. Isso foi uma atitude muito importante imagina o Nixon, logo ele. Foi o Nixon, que é um homem de direita, muito conservador, foi ele que percebeu que não tinha mais sentido continuar aquela guerra. Agora teve um episódio que o senhor teve que se vestir de hippie. Como é que foi isso? Você vai saber. Não foi bem de hippie, não, mas foi quase. Eu era ministro conselheiro na Embaixada do Brasil e eu queria ter a experiência. Havia uma manifestação imensa de frente à Casa Branca para assistir, ver aquela coisa. Eu não me interessei muito pelo que eles estavam dizendo, não. O importante era a presença humana ali. Aí eu fui com minha mulher, não vesti ela de hippie, não, mas pus óculos escuros, porque o FBI estava fotografando todo mundo, eles fotografam todo mundo, né? Hoje é mais aperfeiçoado, não é só fotografar que eles fazem, não. Você tem visto a espionagem, né? Mas era fotografando a gente, fotografando todo mundo que estava lá, passavam dezenas de fotógrafos por nós. Eu pus uns óculos escuros nela, pus em mim um símbolo da paz desse tamanho e de blue jeans, e fomos.
E aí é que eu queria ver eram centenas de milhares de pessoas. E você já viu essas reuniões nos Estados Unidos ali, entre a Casa Branca e o Capitólio, aquilo tem um espaço imenso que estava completamente lotado. E o que eu queria ver era isso. Era como é que aquele povo se manifestava pacificamente, não houve nada. Agora, o que eles diziam lá, eu confesso a você que eu não prestava atenção, não. Importante era aquela reunião tendo lugar ali. Agora, o senhor falou das manifestações pacíficas. Como o senhor vê as manifestações atuais que estão acontecendo no país desde junho? Eu acho importante como manifestação de opinião, mas acho um despropósito você quebrar tudo, quer dizer, não é porque eles estão quando quebra, não estão quebrando só banco, não, estão quebrando a coisa de rua, a estação de ônibus, tudo, quer dizer, quebrando coisa que é contra o povo. Isso eu não vejo por quê? Não pode manifestar em paz? O senhor foi diplomata em vários países. Qual foi o momento assim, que o senhor acha que você influenciou a política do país como diplomata? Foi a Bolívia. Foi a Bolívia, sem dúvida nenhuma, porque houve um golpe de Estado e eu asilei. O presidente Siles Suasso foi eleito. Aí ele foi deposto pelos militares. E o que eu procurei fazer, quer dizer, coube a mim, não procurei não, aconteceu. A Embaixada da Espanha, o embaixador da Espanha asilou, recolheu em casa a mulher e a filha do Siles Suasso, que estavam em La Paz. E o embaixador, ambos meus colegas e meus amigos, o embaixador da França recolheu o Siles, o próprio. Só que esses países não têm, são os países europeus, eles não reconhecem o direito de asilo. O Brasil é participante da Convenção Internacional Interamericana de Direito de Asilo Territorial e de Asilo Diplomático. Houve recentemente esse problema com esse diplomata brasileiro, você viu lá, né? Mas como o Brasil reconhece, é signatário, e eu estava na Conferência de Caracas, em 54, em que foi assinado essa convenção. Então o Brasil pode pedir salvo-conduto para os asilados, mas eles recolhidos nas embaixadas europeias da Espanha e da França não podiam pedir. Então, como era amigo dos dois, o Siles fugiu pela fronteira do Peru, conseguiu sair da embaixada da Espanha e foi para o Peru organizar a resistência. Mas a mulher e a filha mais moça dele, o embaixador da Espanha, que morava na minha rua, pertinho de mim, perguntou se eu podia ajudá-lo, porque ele não podia fazer nada, ele só podia manter indefinidamente em casa. E isso podia demorar anos, porque só a Bolívia não, como eles não assinam, eles não são signatários da Convenção do Direito de Asilo Diplomático, eles não tinham como pedir, os espanhóis não tinham como pedir. Então eu aceitei, foi engraçado também, porque o embaixador, ele tinha um carro, assim, uma Mercedes bonita, e veio me visitar com uma senhora com um véu preto assim, podia estar visitando com a mulher dele, só que não era a mulher dele, era a mulher do Siles, né? E depois a minha filha, ela foi lá na casa dele, voltou, ela tem uns 3 ou 4 meninas. Então juntou com a minha filha e entraram as 3 ou 4 meninas brincando pelo meio da rua, entraram lá em casa. Porque tem um guarda lá, você pensa que o guarda é para te defender, não é não. O guarda que eles põem na porta da Embaixada do Brasil é para te vigiar, para impedir isso que aconteceu. E entraram as meninas e saiu uma menos, que era a Isabelita, que ficou lá em casa. Foi assim que eu que eu consegui asilar. No dia da Revolução, o general Garcia Meza queria pegar 3 homens, Paz Extensoro, Siles Suasso e Marcelo Quiroga. O Marcelo Quiroga ele encontrou foi apreendido numa reunião sindicalista no dia do golpe, tomou uma rajada de metralhadora pelas costas. Foi assim que ele matou o Marcelo Quiroga. E aconteceria qualquer coisa de parecida com o Siles e com o Paz Extensoro. Mas o Paz Extensoro foi asilado na embaixada da Venezuela, que eu me lembro, e eu consegui, segurando a filha e a esposa do Siles, permitir que ele saísse da Bolívia para poder
tentar no Peru, que ele conseguiu organizar a resistência e voltar uns 3 anos depois. Para o senhor, qual deve ser o papel de um diplomata? Importante é você resolver esse tipo de situação que você pode resolver e que mais pouca gente pode, né? Eu até me estranhei, porque houve mais ainda. Essas duas senhoras, eles arrasaram, eles chamam alhanar, eles arrasaram com a casa delas, quebraram tudo, roubaram tudo, os militares, em 1980. Mas elas então ficaram na minha casa com a roupa do corpo, não tinham como fazer. E então eu pedi a meus pais que as recebesse como hóspedes, digamos, aqui no Rio, quando elas pegassem um avião para vir para cá. Primeiro era preciso garantir toda a segurança do voo, porque senão o voo não saía nem de Santa Cruz de la Sierra. Mas eu procurei fazer isso e pedi a meus pais que a hospedassem, porque ele tinha uma casa grande, e eles atenderam, receberam a senhora e a menina. Foi aí é que eu não sei como é que a Bolívia não me declarou persona não grata, porque ficou sabido, a imprensa inteira aqui publicou, né? Mas é porque eles têm medo do Brasil. Eles estavam preocupados, não iam expulsar o embaixador do Brasil lá, e isso criava um problemaço para eles. Agora, a história da sua família sempre esteve muito envolvida com a história do país, né? Como isso influenciou a sua carreira como escritor? Não, acho que como escritor não influenciou não, porque a minha carreira como escritor nunca foi de ficcionista nem de poeta, foi de memorialista. O que eu fiz, tudo que eu escrevi, foi os depoimentos que eu tinha dado de diferentes ocasiões. Eu tenho um livro só sobre o único posto diplomático que eu tive uma experiência suficientemente importante para ter um livro, foi a Bolívia. Na Bolívia eu escrevi um livro. Eu tenho um livro publicado sobre isso tudo que aconteceu na Bolívia. As suas histórias pessoais, elas influenciam na sua escrita? Por exemplo, o senhor teve uma perda de um filho, né? Tive. Que foi muito doloroso, imagino. Isso influenciou de alguma forma? A vida, eu acredito que sim. Você perder a esposa e o primogênito não há de influenciar a vida da gente eternamente, né? Se você quiser. Mas influenciar a literatura, eu acho que não. Quer dizer, o que eu fiz, como eu sou memorialista, a única coisa que eu fiz foi escrever sobre coisas que eu pude testemunhar, ou que aconteceram perto de mim, ao meu lado, ou que eu participei, ou que aconteceram muito perto. Então o que eu fiz foi isso, foi narrar o que eu sabia, o que eu tinha visto, e eu tinha visto muito. E o seu tio, que foi um importante escritor, influenciou a sua decisão em escrever? Afonso morreu em 16. Agora, as histórias dele que meu pai contava, eu me lembro muito. Você sabe como ele morreu? Ele morreu com 47 anos. Ele teve uma crise fulminante de coisa de fígado, não sei bem o que foi, porque imagina em 1916 o que era a medicina e mais do que isso, dentro de um navio. Ele estava indo para a Europa. Chegou morrendo em Barcelona. Tentaram uma intervenção de última hora. E ele não resistiu, foi assim que ele morreu. Eu sei que a última coisa que ele disse foi assim: deixa o meu corpo a Nossa Senhora. Foi a última coisa que ele falou. Como o senhor vê a influência ainda da academia na literatura brasileira? Pelos grandes escritores que foram acadêmicos, né? Você tem dos maiores. Vamos começar, vou dizer uns 2 ou 3 para mim. Como poetas, Manuel Bandeira, João Cabral. Manuel Bandeira, íntimo amigo de meu pai e meu amigo. E João Cabral, meu amigo e meu colega no Itamaraty. Como ficcionistas, Zé Lins do Rego, que era amigo de meu pai e muito meu amigo. Eu era uma espécie de filho futebolístico de Zé Lins, porque ele era Flamengo, doente, né? E eu, Flamengo também, desde menino, e ele ia comigo ao futebol. Era assim que eu fiquei amigo de Zé Lins. Mas como ficcionistas, sobretudo, João Guimarães Rosa. E o senhor conviveu com grandes personalidades, por exemplo, como o Vinícius de Moraes, que esse ano está fazendo o centenário. Tá aí, eu vou fazer uma palestra sobre ele, porque a academia me pediu. Eu sentava aí onde você está e ele aqui. Era assim, enquanto nós trabalhamos juntos no Itamaraty. Porque quando eu entrei para o Ministério, João Alberto, que fez parte da coluna Prestes, ele era chefe do amigo de meu pai, e chefe do departamento econômico. Ele me convidou e me disse: vem trabalhar comigo. Eu disse, eu estava pensando em trabalhar no
no departamento econômico, ele era do departamento político, ele era chefe do econômico. Aí ele me disse, aquilo é perfumaria, expressão de João Alberto, política é perfumaria, vem trabalhar comigo no econômico. Mas eu não achava que eu não tinha gosto e prazer especial de trabalhar com economia, nunca fui economista, né? Então eu preferi ir para o departamento econômico. Aí me disseram para ir, aí não fui eu que escolhi, não. Me disseram para eu ir para trabalhar numa divisão que se chamava Comissão de Organismos Internacionais. Cuidava de ONU, de Unesco, essas coisas. Aí eu fui para a Comissão de Organismos Internacionais e tinha duas mesas, uma cheia e outra vazia. Eu sentei nessa aqui, você aqui à direita sentei eu. E aqui à esquerda tinha um camarada sentado, que era Vinícius de Moraes, que era companheiro já, amigo de meu pai. Então nós passamos aqueles poucos, isso foi em fim de 52. Até 55 nós ficamos praticamente inseparáveis. E ele foi removido para Paris. Eu até tenho cartas engraçadas dele me escrevendo para Paris. Vou te confessar um. Ele me escrevendo, contando histórias, essa frase eu não esqueço. Já ouviu falar num filme chamado Orfeu Negro? Pois é, ele estava filmando com o Sacha Gurdin e ele me escrevia contando que ele estava muito animado com essa perspectiva de fazer o Orfeu Negro. E ele falou assim, tomara que isso dê certo, porque se não der certo esse filme que eu estou tentando fazer com o Gurdin, eu acabo embaixador, o que na minha perspectiva é uma das ideias mais sinistras que eu posso conceber. Bom, eu era muito próximo dele, né? E ele não era discreto, não. Eu na palestra sou, mas ele não era, não. Você não imagina as confidências que ele me fazia. Você pode imaginar, né? O senhor pode contar. Não, casou 9 vezes, por aí você imagina. Fora as namoradas, que aí não tinha limite numérico, né? E como foi a sua briga com Carlos Lacerda? Carlos era uma pessoa encantadora para você conviver pessoalmente, familiarmente, digamos, como amigo. Mas era insuportável como companheiro político, porque ele era tirânico, né? Você não podia ter ideias. O Carlos brigou formalmente com meu pai. Quando meu pai fez a política externa independente, você não imagina as coisas que ele disse e escreveu sobre meu pai. Então eu era deputado constituinte, nós estávamos fazendo a Constituição da Guanabara. E o Carlos era governador da Guanabara. Então ele começou a atacar, isso no mesmo ano, na mesma ocasião em que meu pai era ministro das Relações Exteriores de Jânio Quadros. E foi a época em que o Brasil, naquela época, você não imagina, eu estive na ONU, fiz um estágio na ONU, logo que eu fui diplomata, entrei para o Itamaraty e me mandaram para um estágio na ONU, porque eu tinha sido dos primeiros colocados no Instituto Rio Branco. Então eu fui para lá e era assim. Eu vi porque o estágio era feito na missão do Brasil na ONU. As instruções dos diplomatas brasileiros eram assim: questões que envolvem Portugal, votar sempre a favor de Portugal contra a independência de Angola e de Moçambique. Questões que envolvem a França, votar sempre com a França contra a independência da Argélia, que era o grande problema na época. Questões que envolvem os Estados Unidos, votar sempre contra a União Soviética. Ninguém perguntava qual era o interesse do Brasil. Essa pergunta não ocorria. E o que meu pai fez foi apenas isso, a perguntar em qualquer assunto onde é que está o interesse do Brasil. Foi o que ele fez, e depois dele Santiago Dantas, que era amigo fraterno dele, que foi a Roma para batizar um dos meus filhos. Mas aí o Carlos Lacerda foi contra o seu pai, aí você comprou a briga? Aí eu comprei a briga. Meu pai estava fazendo campanha eleitoral em Minas, quando eu soube do atentado. Meu pai não ia, como é que ele ia saber? No sertão de Minas, naquela época, não tinha as comunicações que tem hoje. Sei lá onde é que ele ia estar naquele dia no sertão de Minas. Então eu enchi-me de coragem e fui lá dar um abraço no Carlos. Eu me lembro que ele estava com o pé estendido assim em cima de um sofá, e enfaixado e tal. E eu acredito que fosse verdade. Ele me disse, ele me abraçou e me disse, fez assim, levantou do sofá assim, e me disse: sua visita foi a que mais prazer mais alegria me deu hoje. Eu acredito que sim, porque a gente estava brigado, né? Isso você não precisa dizer para um amigo, você precisa dizer para o sujeito que está brigado com você, né? Mas o Carlos, nessa última vez que eu estive com ele, foi na casa dos meus tios, em Nabuco, e eu tinha sido removido, transferido para Portugal.
E o Carlos gostava muito de Portugal. Tinha amigos lá. Então eu disse, olha, eu estou indo para Portugal, se você quiser. E então conversamos muito afavelmente e foi a última conversa que nós tivemos. De modo que quando eu estava em Monção, no norte de Portugal, meus pais estavam lá. Aí o dono da pousada onde nós dormimos essa noite, eu queria levá-los para eles conhecerem Santiago de Compostela. Não por causa do Paulo Coelho, mas para conhecermos Santiago de Compostela. Então eu avisei, veio o chefe, o dono da pensão, como é que chama? Eu dizia uma expressão, não é pensão, não. É uma pousada, era uma pousada. E ele veio me dizer, eu estou sabendo que morreu no Brasil o Carlos Lacerda. Então eu disse, não diga nada, deixa que eu cuido disso da minha família. E avisei minha mãe. Mas disse, ela só avisa meu pai de manhã, porque senão ele vai passar a noite em claro. Aí ela de manhã avisou, porque o problema não era dela, né? E como o jornalismo entrou na sua vida? Quando eu me candidatei a deputado constituinte da Guanabara. Aí eu comecei, as minhas primeiras foi em 80, foi em 60. Foi em 60, a constituinte da Guanabara foi em 60. Eu comecei a fazer televisão de 59 para 60, naquela campanha eleitoral. Eu era muito amigo de vários, porque amigos, eu não sou jornalista, nunca fui, publiquei alguma coisa e fiz alguma televisão. Fui até correspondente do Jornal do Brasil, em Roma, do Odilo. Eu era muito ligado ao Odilo Costa. Quando o Odilo dirigia o Jornal do Brasil, ele então me pediu, eu fui transferido para Roma, ele me pediu se eu podia mandar matérias para Roma para ele. E eu, para poder ter liberdade de escrever o que queria, eu usei um pseudônimo que tinha sido do meu tio Afonso Arinos. Quando ele era... Qual era o pseudônimo? Gil Cássio. Não tem nada a ver com Gil Cássio, não, mas meu tio tinha esse pseudônimo. Eu disse, eu tenho o nome do meu tio, deixa eu adotar o pseudônimo dele para poder escrever o que eu quiser, porque senão, como diplomata, eu não podia. Porque, como diplomata, você não pode escrever sem autorização da Secretaria de Estado, coisas que envolvam política. E o senhor acha que existia antes uma proximidade maior dos escritores e jornalistas? Como o senhor vê isso hoje? Eu nunca fui jornalista profissional, nunca fui. Mas os meus maiores amigos frequentemente eram jornalistas, talvez dos maiores de todos. Eu fui amigo fraterno de Carlos Castelo Branco, Otto Lara Rezende, esses dois, então nem se fala, né? E eram grandes jornalistas, né? Helena, mulher do Otto, eu era pau de cabeleira do namoro do Otto com a Helena. Helena morava de frente da minha casa, nós morávamos em Meninos. Helena tinha 14 anos, eu tinha 12, nós éramos íntimos amigos. Helena é viva até hoje. Sabe com que idade morreu a mãe da Helena? Mês passado? 107 anos. Você já imaginou? É a viúva do Israel Pinheiro. Helena era filha do Israel Pinheiro, que foi o homem que construiu o Brasil. E o Nelson Rodrigues? O senhor teve proximidade com ele? Não, o Nelson eu vi pessoal. Não, eu vi uma vez na última hora, quando eu fui com o Vinícius. Vinícius, a gente saía do Itamaraty e ia até a última hora para ele entregar a crônica. Não pensa que o Vinícius ficava trabalhando no Itamaraty, não, ele ficava escrevendo as crônicas dele. E aí fomos levar a crônica dele para ele entregar na última hora e depois a gente ia para os bares de Copacabana. Isso tudo que eu estou te contando, eu era solteiro, viu? A gente ia para o Maxims, a coisa era no Maxims. E sabe como é que foi a véspera, qual foi a minha despedida de solteiro? A minha última noite de solteiro foi na Avenida Atlântica. Eu ia com o Vinícius, ao lado do Maxims, pertinho. O Vogue pegando fogo. As pessoas, o incêndio do Vogue, eu via gente se atirando lá, isso eu vi, se atirando lá de cima. E morreu uma moça que estava em lua de mel no Vogue. Eles tinham enchido a banheira de água e morreu com o marido dentro da banheira, tentando escapar do fumo e do calor do fogo, mas não conseguiram. E as amigas de minha mulher, no dia do casamento, elas saíram do enterro dessa moça para o casamento. Sarney foi eleito como imortal da academia, Fernando Henrique. O senhor acha que atualmente a academia está abrindo mais para a política ou isso sempre aconteceu? Não, Sarney sempre quis ser escritor e o Fernando Henrique é um sociólogo importante, de modo que os dois tinham, Fernando Henrique talvez mais do que o Sarney, porque
o que o Fernando Henrique escreveu em matéria de sociologia foi um escritor importante. Mas eu não misturaria academia com política, não. Você acha que são duas coisas que andam paralelas? paralelas? Duas coisas que andam paralelas. Até eu não sei se não sei se o Coni que ele fazia umas... Você sabe se o Coni ainda está escrevendo, porque ele está com a saúde muito frágil. Se ele está escrevendo para a Folha de São Paulo, eu vou perguntar ao meu filho, porque Coni, eu acho que foi no lugar do Otto. Quando o Otto faleceu, o Coni passou a escrever para a Folha de São Paulo aquelas coluninhas assim. E para o senhor agora, qual assim, o grande escritor brasileiro? Guimarães Rosa. Não tem outro. Guimarães Rosa, eu acho que vai levar um século ou dois até aparecer outro igual. Não é porque ele é mineiro, não, hein? Como o senhor, né? Como eu. Bom, para terminar, o que do Guimarães Rosa você leva assim na sua vida? O Grande Sertão Veredas. Ele um dia me disse uma coisa engraçada. Nós éramos colegas, ele almoçava conosco, ele gostava de almoçar com os jovens no Itamaraty. E eu costumava... Tem muito de Rosa na minha vida também, porque eu tive em várias oportunidades com ele. Essa história é bonita que eu vou te contar. Meu pai estava no exterior, tinha ido conhecer o meu filhinho que tinha nascido em Roma. Quando Rosa... Mas ele estava, antes de chegar a Roma, ele tinha ido à Grécia, que ele não conhecia. Depois ele veio ver o netinho que tinha nascido. Enquanto isso, faleceu Zé Lins do Rego. Então ele, aqui no Rio, se candidatou à academia. E meu pai não sabia. Meu pai era muito pressionado pelo Manuel Bandeira, pelo Ribeiro Couto, por vários amigos acadêmicos. E esses amigos acadêmicos tinham dito... Então meu pai, que estava na Europa, sem saber que o Rosa, que era muito amigo dele, tinha se candidatado aqui, mandou uma mensagem de lá, o presidente da academia se candidatando. E aí, quando ele soube, a coisa estava feita, né? Os dois eram candidatos. Então essa história é bonita. Meu pai ganhou facilmente do Rosa. Mas aí passaram-se uns 5 anos, o Rosa se candidatou e convidou meu pai para recebê-lo, que o tinha derrotado, né? Se candidatou de novo, convidou meu pai para recebê-lo. Eu me lembro do Rosa visitando meu pai, querendo... Afonso, cadê? Você já começou o discurso? Cadê o discurso que você tem que fazer? Aí meu pai disse, Rosa, eu tenho 20 coisas importantes para fazer e você só tem esse discurso, de modo que no dia que você começar a fazer o seu discurso, me avisa que eu faço o meu. Aí o Rosa disse assim, Afonso, eu não posso, porque eu morro. Disse isso. E meu pai disse, o Rosa se candidatou, convidou meu pai falou, e o Rosa morreu 3 dias depois. Ele disse, eu não posso, porque eu morro. Eu tinha dito isso a meu pai. Você vê que coisa estranha, né? Muito obrigada. Obrigado a você. Foi um prazer. Igualmente.